Todo império está destinado a cair. O que nos acostumamos a ver na última década foi uma supremacia azul na Inglaterra, tornando a liga mais forte do mundo no seu parque de diversão. 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. A piada do time pequeno com investimento árabe se transformou em medo de entrar no seu caminho, na certeza de que, independente do adversário, independente de quão longe ele chegou no primeiro tropeço, eles vão te alcançar. Mas todo império está destinado a cair. O que parece que estamos presenciando nessa temporada é um time em ruínas, que não consegue mais encontrar forças para se manter de pé diante dos desafios. O primeiro passo, então, é entendermos por onde começou o declínio. Meus amigos, estamos no YouTube. E esse aqui já é o segundo vídeo, né? Então não sei se você que está do outro lado me conhece do Instagram, onde já produzo conteúdo desde 2021, ou se essa aqui é a primeira vez que nossos olhares estão se cruzando. Se esse for o caso, muito prazer, meu nome é Thiago Erani, sou jornalista esportivo e a proposta aqui desse canal é debater temas do futebol com profundidade, trazendo mais coisa para discussão do que você está acostumado a ouvir. E aí, a proposta que eu te faço é o seguinte: assista esse vídeo, se lá no final você gostar da dinâmica, gostar da ideia, dessa forma de consumir futebol, aí sim eu tenho só um pedido para você enviar esse vídeo para mais 2 amigos que você acha que também vão gostar, porque aí o nosso canal vai crescendo, essa troca de favores aí e todo mundo fica feliz, fechou? É nóis, é isso? É nóis, posso contar com você? E eu sei o que você vai me perguntar: queda do Império também não é um exagero para falar dessa fase do City? Calma, que eu vou te passar aqui um panorama do tamanho do buraco onde esse time se enfiou ultimamente. Tudo começou no dia 30 de outubro de 2024, quando o Manchester City foi enfrentar o Tottenham fora de casa pela Copa da Liga Inglesa. O resultado final foi 2-1 pro Tottenham, mas até aí tudo bem. Eles não tinham levado o time titular para esse jogo, com resultado indesejado, mas nada muito alarmante. Aí na semana seguinte, ele perde por Bournemouth, dessa vez na Premier League. Na outra semana, a Champions League 4-1 pro Sporting. Perde pro Brighton na outra semana e sofre uma goleada de 4-0 pro Tottenham. Nesse momento, o Guardiola já tinha quebrado seu recorde pessoal de maior sequência de derrotas da sua carreira, com 5 derrotas seguidas. De lá pra cá foram 22 jogos com 11 derrotas, 7 vitórias e 4 empates. O número mais alarmante pra mim aqui: 42 gols sofridos em 22 jogos. Praticamente 2 gols sofridos por jogo. Se a gente quiser olhar só pra Premier League, a gente acabou de passar na metade da Premier League. O impacto dessa má fase gerou 35 gols sofridos e 7 derrotas na Premier League. Se a gente olhar para os seus 8 anos de Manchester City, para os seus 3 anos de Bayern de Munique, para os seus 4 anos de Barcelona, teve apenas uma temporada que ele sofreu mais gols do que nessa temporada, que foi a temporada de estreia na Premier League, que ele sofreu 4 gols a mais, ou seja, com certeza vai bater essa marca. Teve apenas uma temporada que ele teve mais derrotas, que foi em 19 e 20, que ele teve 2 derrotas a mais. Provavelmente vai bater essa marca também. A gente tá falando de um contexto de que acabou de passar da metade da temporada e já tem números piores do que em todos os seus anos de carreira, ou seja, sem sombra de dúvidas, esse é o pior momento da carreira do melhor técnico do mundo. E aí o que muita gente pensou quando essa má fase se iniciou foi falar da falta que o Rodri faz nesse time, né? O Rodri tinha se lesionado no mês de setembro, mais ou menos um mês antes das derrotas começarem a aparecer, e realmente no esquema do Guardiola, o primeiro volante sempre foi uma peça muito importante, né? No Barcelona era o Busquets, no Bayern de Munique o Lan foi convertido ao primeiro volante, no City começou a ser o Fernandinho e já há alguns anos é o Rodri. Cara, realmente, com esse estilo de jogo de muita posse de bola, de tentar dominar o adversário, o primeiro volante ele é o ponto de equilíbrio, é o cara que vai cadenciar, saber o momento de acelerar a jogada, de cadenciar um pouco mais, de manter o controle. É o cara que vai ser a principal influência na saída de bola do time, então tem que saber também jogar de costas, jogar sob pressão. Também ajuda muito na recuperação da bola, né, na pressão em cima, ou seja, é um cara extremamente importante. Até porque se você olhar para o time que começou essa temporada, e aqui eu trouxe o campinho para te ajudar a ilustrar essa imagem, você tinha o Rodri aqui como primeiro volante e foi muito notado a utilização do Rico Lewis, né, do garoto Rico Lewis aí como lateral direito, que ofensivamente ele vinha pra dentro fazer uma dupla com o Rodri, que isso é um movimento que acontece muito com o City, já mostrei isso algumas vezes no Instagram, né? Quando o time tem a posse de bola, os meias avançam e aí você fica praticamente com essa linha de 5 jogadores aqui na frente. E se na temporada passada às vezes era o zagueiro que vinha fazer companhia com o Rodri aqui para que os outros jogadores formassem uma linha de 3 atrás, e aqui antes era o Walker, nessa temporada o que aconteceu foi o Rico Lewis, jovem jogador, vinha aqui para dentro
para conseguir fazer essa dupla com o Rodri, sendo o Rodri o principal ponto de ligação entre defesa e ataque. Isso vem muito da sua importância. Com a sua lesão, o jogador que começou substituindo ele foi o Kovacic, que foi contratado nessa temporada, né? Só que, não sei se vocês se lembram muito dele no tempo de Chelsea, tempo de Real Madrid, ele é muito mais um segundo volante do que necessariamente um primeiro homem, né? Ele era um cara que antes jogava muito mais na posição que seria do Bernardo Silva, aqui talvez, do que nessa posição de primeiro volante. Ele é um cara de mais arrancada, que chega muito bem no ataque, é o volante box to box, né? Joga na defesa, se apresenta muito bem no ataque, tem essa dinâmica. Ele foi utilizado, aí depois ele acaba se lesionando também por um período, e aí vira um problema ainda maior pro Guardiola, né? Que começa às vezes até a usar o Rico Lewis nessa função aqui, só que contando depois com a subida de algum zagueiro para ajudar ele como volante, já que ele é um cara muito dinâmico, mas o Lewis não é um cara muito físico, é um jogador que não aguentaria todos os confrontos físicos aqui, então precisaria de alguém para auxiliar ele. Outra coisa que foi testada foi o Gundogan nessa função, né? Então você tem o Rico Lewis volta a ser lateral aqui, o Gundogan que antes era meia, depois passou a jogar de segundo volante e hoje, nessa temporada, teve que ser testado como primeiro homem para dar mais qualidade na saída de bola, né? Porque comparado a Kovacic, comparado a Rico Lewis, ele seria o cara com melhor qualidade de passe. Mas também o time sofreu muito defensivamente com ele aqui, mesmo com um zagueiro subindo para dar essa força física para conseguir recuperar a bola nos momentos de contra-ataque. O que para mim escancara o erro que o Manchester City teve na montagem do elenco para essa temporada, porque você precisava contratar um jogador que tivesse características parecidas com a do Rodri para substituir ele. É claro que você não ia achar um cara da mesma qualidade do Rodri, um cara que é tão bom quanto o Rodri para substituir ele, mas você precisava alguém que tivesse características mais parecidas para você não ter que improvisar jogadores de outras posições e tentar testar nessa nova posição, que é muito mais difícil de ser feito. O Manchester City um tempo atrás tinha o Calvin Phillips, mas hoje ele tá jogando no Ipswich Town, tá numa fase muito ruim da carreira, e o Manchester City escolheu não trazer ninguém, ficou só com o Kovacic. É muito mais jogador para substituir o Bernardo Silva ou quem tiver de segundo volante do que necessariamente um primeiro volante. E até agora, essa semana, né, logo depois que eu decidi gravar esse vídeo aqui, o City anunciou a contratação no último dia da janela de transferências do Nico Gonzalez, que é ex-Barcelona, estava jogando no Porto e estava muito bem no Porto, contratou ele por 60 milhões de euros para ser esse volante que vai tentar substituir o Rodri aqui para frente. Achei um pouco caro, né? Estavam no desespero também, vamos ver como é que vai ser. Só que a parada é o seguinte, apesar dessa ausência do Rodri, né, ter atrapalhado muito o Manchester City, ter sido um desafio a mais durante todo esse processo, eu acho que é pouco ainda para resumir tudo que aconteceu, né? Falar que tudo aconteceu só por causa disso. Até porque analisando os 42 gols sofridos pelo City nesses 22 jogos, eu vi que 13 deles foram sofridos em contra-ataques e outros 12 foram sofridos influenciados diretamente por erros individuais dos jogadores do City. A gente tá falando de mais da metade dos gols. E quando a gente olha erros individuais, cara, erro individual vai acontecer no futebol sempre, assim. Não tem como, muitas vezes ele vai decidir uma partida, muitas vezes ele vai passar batido ali dentro de um resultado, mas ele vai acontecer. O problema é que quando ele é recorrente, né? E se você analisar as principais goleadas sofridas pelo City, por exemplo, o 5x1 do Arsenal, 4x0 contra o Tottenham, 4x1 contra o Sport, estão recheadas de erros individuais. Erros na saída de bola, né? Em outros momentos, só de recuo para goleiro, eu acho que tem umas 4 erros individuais. Tem vários que eles perdem a bola logo na saída de bola, ou seja, pontos que eram pontos fortes do Manchester City, né? Todo mundo pressionava e não conseguia roubar. Às vezes o City até incitava a pressão do adversário para conseguir sair jogando e achar espaço lá na frente. Agora ele tem errado consecutivamente várias vezes em locais em que ele era forte, que ele tinha muito equilíbrio. Isso eu acho que destoa, isso eu acho que chama muita atenção. E a parada é que a gente não tem acesso à informação do que está acontecendo com os jogadores ou de qual é o clima do vestiário. A gente não tem acesso e não vai ter. Nem se amanhã o Fred Caldeira perguntar isso pro Guardiola, ele não vai falar. Ele vai desmentir, vai falar que tá tudo bem. Dá em muitos indícios do peso que é se manter em alto nível, né? Claro que o elenco foi mudando com o tempo, mas são muitos jogadores que estão há muito tempo no City e há muito tempo desempenhando no mais alto nível. Eu comecei o vídeo falando sobre isso, sobre essa supremacia do City, sobre ganhar todos os anos consecutivamente e ser o time imbatível, o time que, se você perdesse um jogo e empatasse o outro, ele já passava de você na tabela e ganhava, mesmo quando você achava que o Arsenal ia ganhar, mesmo quando você achava que o Liverpool ia ganhar, o Manchester City ia lá e ganhava. E são muitos títulos conquistados durante muito tempo e que me faz pensar se o elenco não tá chegando no seu limite físico, limite mental de conseguir performar sempre no mais alto
nível sem erro, ou se começou a acontecer alguns erros que prejudicaram a moral do time e a confiança, e o vestiário não tá nos seus melhores momentos, ou até se o Guardiola não tá no seu melhor momento, né? Muita gente tem falado até do divórcio que ele passou agora, recentemente, durante essa má fase. É uma coisa que acontece com times de futebol e a gente tem também que levar em conta aqui e trazer pra discussão. E a quantidade de gols de contra-ataque também chama atenção, né? Ele tem mais gols de contra-ataque sofridos nesse período do que gols de jogadas bem trabalhadas pelo adversário, né? E o time do Guardiola sempre foi um time que sofreu gols de contra-ataques, porque é um time que joga com as linhas muito altas, né? Os zagueiros ali na altura do meio-campo, vai pressionando o adversário na frente e acaba oferecendo muita pressão atrás. Mas ele sempre teve mecanismos para conseguir lidar com isso. Até essa escolha de você ter 4 zagueiros aqui atrás, né? Akanji, Stones, Dias e Gvardiol, que a gente viu acontecer bastante no Manchester City, tem muito a ver com uma proteção ao contra-ataque. E quando o time tá aqui ofensivamente, né? Empurrando o adversário pro seu campo de defesa, você ter o Rodri com a subida do Stones ao seu lado aqui e mais uma linha de 3 zagueiros aqui formada atrás, tem muitos jogadores altos e fortes fisicamente, muito bons defensivamente no 1 contra 1, para conseguir ganhar uma bola no alto, para conseguir desarmar algum jogador por baixo, né? São jogadores que, apesar de tudo isso, também são muito bons com a bola no pé, né? Ou pelo menos se tornaram muito bons com a bola no pé depois de serem treinados pelo Guardiola, como foi o caso do Akanji, como foi o caso do Stones também, que melhorou bastante. A questão do contra-ataque também está muito relacionada à pressão pós-perda, né? A eficiência que o time tem de conseguir pressionar o adversário depois que ele perde a bola. E aqui eu não vou conseguir mostrar tão bem porque a gente não tá numa animação aqui, mas se a bola é perdida aqui é a eficiência, a velocidade que você tem do time conseguir pressionar esse jogador e fechar as opções de passe que ele tem no tempo certo para que ele já consiga recuperar a bola no ataque e já partir e conseguir até aproveitar e já finalizar na mesma jogada. É muito sobre funcionar como um relógio, né? O time todo conseguir, na hora que perder a posse de bola, ser rápido e eficiente para fechar os espaços, para pressionar o jogador, para fechar as opções de passe e conseguir impedir que os contra-ataques aconteçam. Então isso não estar dando muito certo no City tem muito a ver com uma falha estrutural do time inteiro, né? Não é só a falta do Rodri, especificamente ali, um jogador ali naquela posição, mas o time todo precisa funcionar como esse reloginho para conseguir aproveitar o tempo e não arranjar um espaçozinho, porque é um jogador que demora um pouco para pressionar, que acha o espaço suficiente para a bola chegar em um adversário e ele já partir pro ataque e fazer o gol. É uma coisa que tem muito a ver com confiança também, né? A confiança para você subir para pressionar o jogador sem se preocupar tanto com o espaço que você tá deixando atrás, que você sabe que o companheiro vai conseguir fechar ele, ou você subir para fechar um jogador e não se importar em ficar só correndo para trás e dando mais campo pro adversário. Mas é um time que faz pior, uma coisa que com esse elenco já se notabilizou por fazer muito bem, por ter um bom perde-pressiona, e hoje tá sendo um dos pontos fracos do time, onde ele acaba sofrendo muito gols, né? Então, são várias coisas que o City que a gente conhece geralmente não faz e esse City de agora dessa má fase tá fazendo. Até a questão, por exemplo, de ceder a pressão no adversário, né? Se você pegar o jogo contra o PSG, um City que às vezes vai estar sofrendo um 2-2 ali, um gol de empate, mas o empate era melhor para ele, e antigamente seria um time que conseguiria, através da posse de bola, né, manter a posse de bola por muito tempo e cansando o adversário, enrolando o jogo, até tentar algum ataque. Mas o que a gente viu acontecer contra o PSG foi o contrário. Um time que não conseguiu manter a posse de bola, porque o terceiro gol surge de um erro do Kovacic, que perde a bola no meio e gera o ataque que gera o 3-2. Então são várias coisas que a gente vê esse time sempre fazer bem e agora tá fazendo mal. E aqui eu preciso abrir um parêntese, né? Aproveitar que eu tenho mais tempo no YouTube pra falar uma coisa que nunca entra nessas discussões, mas que não tem como deixar de fora. O Guardiola sabe de tudo isso, tá? Não sou eu, Thiago Irani, aqui em São Paulo, que estou descobrindo coisas que o Guardiola, que tá treinando o time, assistindo e reassistindo jogos, como equipe de analistas, nunca descobriu. Não, ele sabe de tudo isso. A questão é como fazer pra melhorar isso. Como fazer pro time melhorar essa pressão pós-perda, como fazer pro time melhorar a saída de bola, como fazer pro time ser mais eficiente no ataque, como dar mais confiança pro jogador, como reverter todas essas dificuldades de lesão de jogador, de falta de outra peça, como fazer tudo isso. E ele tem testado várias coisas diferentes nos jogos, né, formações diferentes. A gente viu, por exemplo, o Matheus Nunes virando um lateral direito e às vezes sendo usado como um meia aberto. A gente viu, como eu falei, com o Dogan sendo testado ali como volante, o Lewis também sendo testado como volante, o Akanji com um pouco mais de protagonismo para carregar a bola da zaga pro meio de campo. São várias coisas e que em alguns momentos da partida deu certo, em outros momentos, apesar de ter dado certo,
certo, a equipe ainda perdeu porque errou em outro fator do jogo, né? Teve um erro individual, teve um coach de contra-ataque, ou às vezes realmente testou alguma coisa, mas ela acabou não funcionando, né? São vários testes e erros que aconteceram durante esse tempo que precisam ser levados aqui para discussão. Uma das mudanças que mais me impressionou que Guardiola fez foi no jogo contra o Chelsea. No jogo contra o Chelsea, a gente teve primeiro as novas contratações, né? O egípcio Marmoush aqui e o Kuzanov aqui, zagueiro. E o que ele fez? Você destaca o número errado. Calma. Foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o Guardiola usar ambos os laterais no ataque. Vocês acabaram de ver eu mostrando como ele usava os laterais para fazer uma linha de 3 com os zagueiros atrás, mas nesse jogo ele fez o seguinte: a formação ofensiva do time contava com um Kovacic descendo para ficar entre os dois zagueiros aqui e os laterais subindo todo o corredor aqui para frente, jogando Foden para dentro e aqui do outro lado jogando Marmoush para dentro, e fez o time manter o mesmo desenho ofensivo que vocês viram antes, mas agora com dois laterais aqui na frente para tentar coisas diferentes, principalmente para você ter Foden e Marmoush perto do Haaland. E esse egípcio aqui é um cara muito rápido, é um segundo atacante que pode jogar aberto também, mas que ele avança muito e ataca muitos espaços nas costas da defesa. E de uma forma geral eu vi um City nesse jogo muito mais acelerado do que o normal, menos cadenciado, né? 2 gols do time, um gol surge de uma infiltração do Matheus Nunes por dentro, que acaba com a conclusão do Gvardiol no rebote, 2 laterais participando ativamente do ataque, coisa muito rara de se ver no City. E os outros gols surgiram de 2 bolas longas do Ederson direto pro Haaland. Uma ele resolve sozinho, a outra ele serve de pivô pro Foden entrar nesse espaço aqui e fazer o gol. Então o City que buscou formas diferentes de fazer gol, né? Agora tentando uma bola mais longa, tentando utilizar mais a velocidade desses 2 jogadores aqui por dentro, usar os laterais como esse elemento de surpresa no ataque, são coisas diferentes. Nessa partida deu certo, em outras partidas, como a partida contra o Arsenal, já também não teve o mesmo resultado. As novas contratações também vão ajudar nesse processo de tentar fazer coisas diferentes, jogar de formas um pouco mais diferentes do que o seu time está acostumado, né? O Marmoush, por exemplo, eu acho que é o principal exemplo disso, de trazer um cara que é um segundo atacante que devolve ao City uma característica que ele perdeu quando vendeu o Julián Álvares para o Atlético de Madrid. Então traz o Marmoush, que pode ser esse cara que complementa o Haaland, faz muitas vezes essa dupla de ataque com ele, que se movimenta muito bem, é muito rápido, ele ataca muitos espaços nas costas do zagueiro por dentro. Então é um cara que faz uma coisa diferente do que outros atacantes do City fazem. Você teve 3 zagueiros, né? Kuzanov, Vitor Reis e Juma Basso, que esse aqui foi emprestado pro Lens já, então a gente nem vai ver ele jogar. Mas Kuzanov e Vitor Reis podem, talvez, imagino que podem ser testados tanto na posição de zagueiro quanto nessa posição de lateral que se torna zagueiro. Futuramente de zagueiro se torna volante. E também, como eu falei pra vocês, também o Nico Gonzalez, que vem pra ser esse volante que tem características um pouco mais próximas que as do Rodri, apesar de que eu ainda não acho que foi a melhor reposição que eles poderiam fazer. Que tudo isso mostra não só essa tentativa de buscar coisas novas, mas mais uma vez reforça o erro de planejamento que o City teve no começo da temporada, porque no começo da temporada ele vai lá e gasta só 25 milhões de euros, né, pra contratar o Savinho, e aí passa o recado de, cara, meu time já tá pronto, só precisava dessa peça aqui que veio do grupo City mesmo, e aqui já tô pronto pra temporada. Aí chega no meio do ano, nessa má fase, e gasta 208 milhões de euros pra contratar todos esses 5 jogadores. É muita grana, que mostra muito um pouco desse desespero até do City de tentar consertar a rota no meio da temporada. Dito isso, acredito que tem algumas coisas que não dá pra gente sair falando por aí. A primeira delas é falar que o Guardiola não tentou nada diferente. Primeiro porque ele tentou algumas formações diferentes, algumas mudanças ali no seu estilo de jogo, e foram coisas realmente menores e mais específicas, porque não dá pra fazer uma grande mudança nesse momento da temporada, né? Também não dá pra ele chegar e falar, pô, a partir de hoje meu time vai jogar igual o Klopp, a partir de hoje meu time vai jogar igual o time do Simeone, e isso não dá pra fazer, né? Só no videogame mesmo, na vida real mesmo, não dá pra ele mudar toda uma metodologia de treinamento, toda uma filosofia dele e do clube pra jogar de uma forma completamente diferente, esperando que isso resolva todas as coisas. Isso não dá pra fazer, dá pra fazer pequenas alterações, principalmente nesse momento da temporada. Outra coisa que não dá pra gente sair falando por aí também é só uma coisa que resume toda essa má fase, né? Só a falta do Rodri, ou é só um outro detalhe. Eu acho que deu pra perceber aqui como existem tantos fatores envolvidos dentro dessa discussão, inclusive fatores que eu posso não ter trazido, né? Que eu posso ter faltado, né? Que deveria ter falado. Inclusive, sinta-se à vontade para incluir alguma coisa que você acha relevante aí nos comentários, porque são vários fatores. E o último ponto, na verdade, é uma opinião que você não tem o direito de ter. Assim, não tem como
Eu nem consigo falar tanto isso em voz alta, mas eu vou falar porque eu li alguns comentários sobre isso e eu vou ter que trazer isso aqui pra pauta. Que é falar que essa má fase prova que o Guardiola é uma enganação, tá ligado? Olha o nível de infantilidade. Que o Guardiola é uma enganação de que ele só ganhou o que ele ganhou porque ele teve grandes clubes e grandes elencos à disposição, né? O cara, na verdade, ele inverte a lógica, né? Ele acha que o Guardiola só ganhou o que ganhou porque ele teve grandes clubes. E não que ele só teve grandes clubes porque ele ganhou o que ele ganhou. Ou seja, o mérito dele fez ele estar lá e fez ele fazer coisas que muita gente, com esses elencos, depois que ele saiu dos times, não conseguiu fazer nem metade do que ele fez. Eu acho que assim, não é pra falar que ele é o único cara certo de tudo no mundo, mas reconhecer que ele é um grande treinador, passando por uma fase ruim, e uma fase que para muitos treinadores do mundo não seria considerado tanto uma queda de império, como é considerada por Guardiola. E é considerada por Guardiola porque a gente está acostumado a um nível muito alto de execução e mínimos erros, e hoje a gente está vendo uma situação um pouco diferente. Ou seja, não seja oportunista. Agora que eu tirei tudo isso aqui do meu peito, podemos encerrar essa análise aqui. E se você gostou, né, de tudo que foi falado até aqui, você acha coerente o que eu falei, cumpra o nosso combinado e manda esse vídeo para 2 amigos que você acha que também vão gostar de ouvir falar sobre esse tema, pra gente continuar crescendo aqui. Agora eu posso até falar que você pode sair desse vídeo e assistir o anterior, que agora tem um vídeo anterior, que é o vídeo do Neymar, da contratação do Neymar, analisando a chegada dele ao Santos. Também tá um vídeo bem interessante por aí. Enfim, espero que você goste e que a gente se veja aqui na próxima semana. Fechou?